Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na sequência desse nosso propósito de meditar todos os dias na palavra do Senhor. Olha, eu tenho certeza que hoje você comeu alguma coisa, né? Você deve ter comido, nem que seja pequeno almoço, ou um lanche da tarde, ou não sei se você já jantou, é provável que sim. Ou seja, você parou um tempo para alimentar o seu corpo físico e você fez muito bem. O seu corpo ele é templo do Espírito Santo. A sua vida ela foi dada por Deus e você precisa cuidar bem dela. Mas eu te pergunto, já parou para meditar na palavra do Senhor? Para alimentar o seu espírito, como o conselho que Jesus Cristo nos deu, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então esse é um desses momentos. Agora, é claro, não quero dizer que você vai se alimentar com aquilo que eu estou te falando. O que nós queremos aqui é fazer com que você mesmo desperte para esse momento de meditação, onde você tem que buscar o seu alimento na palavra de Deus. Você tem que aprender a ler a Bíblia todos os dias, a meditar nela todos os dias, porque fazendo assim, você vai ser fortalecido, você vai crescer, você vai desenvolver espiritualmente e você vai ver grandes frutos aparecendo desse crescimento, desse desenvolvimento espiritual e você vai ser abençoado. Amém? Mas eu quero também motivar aqueles que ainda não estão fazendo isso, sabe? Eu sei que nem todos aderem ou nem todos aderiram a esse propósito, mas eu quero te motivar. Olha, entra conosco nessa campanha, esse propósito aí de aprendermos ou de estudarmos a palavra de Deus, nós meditarmos nela e fazendo isso em família é maravilhoso. Amém? Então, você que não está lendo, que não está meditando, vamos conosco nessa jornada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Então vamos lá. Hoje é o Salmo número 3. E é um salmo que na sua epígrafe, independente da tradução que você tiver da Bíblia, muito provável você vai ler que ela é um salmo que foi atribuído a Davi. E o contexto desse salmo de Davi é um contexto bem tenebroso. Embora o salmo é lindo, mas Davi não estava vivendo nos bons momentos, não. Davi, quando escreve esse salmo de número 3, ele estava vivendo um período de perseguição. E era uma perseguição terrível. E acredito eu que foi das piores perseguições que Davi ele sofreu. E eu até me arrisco a dizer que foi pior do que a perseguição de quando Saul o perseguiu. Por que eu digo isso? Porque essa perseguição que Davi está sofrendo aqui nesse Salmo de número 3, ela é uma perseguição que além de ser grande, mas ela tinha origem no seu próprio filho. Olha só, isso é terrível. Saul, que perseguiu Davi antes de Davi ser rei, não era parente de Davi, ele era o rei. Saul era o rei e por ciúme, por inveja, perseguiu Davi. Era terrível, foi difícil, mas acredito que você ser perseguido pelo seu próprio filho, só por si só comece a imaginar quanto mais próximas são as pessoas de nós, maior dói as facadas, maior dói as decepções, maior dor é quanto mais proximidade a pessoa tem de nós. Não é assim? Você já foi perseguido por alguém próximo a você? Alguém que você amava? Alguém que você confiava e de repente aquela pessoa se virou contra você? Já passaste por isso? Pois é. É o que Davi está passando aqui nesse salmo. Só que uma coisa interessante também nós vamos ver que a Bíblia é tão perfeita que a Bíblia ela não esconde os erros de ninguém. Davi, mesmo sendo um homem considerado segundo o coração de Deus, e olha que esse título foi dado pelo próprio Deus, não foi uma pessoa qualquer ou não foi o próprio Davi que se atribuiu, olha, eu sou segundo o coração de Deus. Não, foi o próprio Deus dizendo de Davi, achei um homem segundo o meu coração, né? Só que mesmo sendo assim, um homem tão estimado pelo próprio Deus, a Bíblia não esconde os seus erros. Davi pecou e pecou muito e muitas vezes. Um dos pecados mais famosos de Davi foi quando Davi ele adulterou com Betseba, e não só pelo fato de adultério, mas ele pegou depois e colocou Urias ali para morrer, né, por causa do seu pecado. Só que Davi teve outros pecados, outros erros, e um desses outros erros foi
no seu nível familiar. Davi, como pai, ele errou muito, principalmente no princípio, quando ele teve vários filhos, né? Davi teve várias esposas, e um de seus filhos mais velho, Amnon, ele comete um grave erro. Ele vai lá e se apaixona pela sua meia-irmã, Tamar, que era irmã de Absalão, e essa é uma paixão doentia que leva Amnon depois violar sua própria irmã Tamar. E revoltado com isso, Absalão, vendo que Davi não tomou nenhuma atitude com isso, Absalão cria um ódio contra Amnon pelo ato que ele tinha feito com a sua irmã, e tempos depois Absalão vai lá e mata Amnon. E Davi, quando viu que Absalão matou o seu próprio irmão, Davi exila Absalão, e Absalão vai para fora de Jerusalém, exilado durante alguns anos, 3 anos, se não me falha a memória. E esse é o cenário, esse é o contexto desse Salmo 3, aonde Absalão, sendo exilado por ter matado o seu meio-irmão, Amnon, pelo fato de ter violado a sua irmã Tamar, ele cria esse ódio de Davi, porque ele via Davi um pai omisso, que não soube corrigir Amnon como deveria, não soube se posicionar diante do grave erro de Amnon. E nós vamos ver que Davi teve sim seus erros, e erros graves, e erros que mesmo ele sendo um homem perdoado por Deus, mesmo sendo um homem amado de Deus, trouxe-lhe consequências terríveis. E aqui já temos nossa primeira lição desse Salmo 3. Muitas das vezes, querido, nossos erros, por mais que eles sejam perdoados por Deus, às vezes nós colhemos frutos que não são saborosos, que é o que Davi está acontecendo aqui. Essa perseguição que Davi sofre, embora não justifica, claro que não justifica o erro de Absalão, mas ela tem o seu início em uma negligência familiar. Então, amados, vamos tentar, semear bem. Nunca se esqueça que quando nós semeamos mal, por mais que Deus tenha misericórdia de nós, às vezes Ele até nos livra de tragédias piores, mas muitas das vezes nós colhemos aquilo que plantamos. Então vamos plantar direito, vamos plantar bem, para que nós venhamos evitar possíveis tragédias e perseguições na nossa vida. Essa é a primeira lição que eu quero que você guarde nesse Salmo 3. A segunda lição que eu quero que você guarde desse Salmo 3 é uma coisa que é muito interessante. É que qual foi a postura de Davi diante dessas perseguições, ou dessa perseguição especificamente falando. Uma coisa interessante é a atitude que Davi tem, e que nos ensina a termos também essas atitudes. Né? E quais são essas atitudes que Davi tem diante dessas perseguições, ou dessa perseguição, que nos traz para nós um exemplo que nós devemos guardar também na nossa caminhada. Primeira lição é: semeie bem para que você venha colher bem. Agora, olhando para Davi, quais são as atitudes que ele teve diante de uma semeadura indesejada que ele estava passando? A primeira atitude que ele teve é quando você vê, logo no versículo 1, quando ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Entenda bem uma coisa, meu querido. Às vezes as perseguições que nós vamos estar enfrentando, elas muitas das vezes vai ser fruto das nossas próprias irresponsabilidades. Às vezes vai ser Deus permitindo que o diabo venha nos tentar para poder nos ensinar alguma lição. Mas, independente de onde vêm essas perseguições, aprenda: clamar a Deus, recorrer a Deus sempre é o melhor caminho. Não interessa se você está sofrendo por suas más escolhas, não interessa se você está sofrendo por perseguição de Satanás, ou se é uma prova de Deus, não interessa. Recorrer a Deus é sempre o melhor caminho. Faça isso que Davi fez. O que Davi faz? Sendo perseguido, mesmo ele colocando a mão na consciência: olha, eu se calhar talvez deveria ter sido um pai mais atencioso. Mas diante de tudo isso, Davi recorre a Deus. Recorrer a Deus é sempre o melhor caminho que nós temos para poder enfrentar as perseguições. A segunda coisa que eu vejo que Davi ele nos mostra aqui é o seguinte: é que as perseguições não são a ausência de Deus. Veja bem, Davi estava vivendo com Deus, era um homem ungido de Deus, mas mesmo assim as perseguições veio.
Por que eu digo que as perseguições não são a ausência de Deus? Porque o povo começou a murmurar contra Davi, começou a desprezar Davi, dizendo o seguinte: olha, onde está o Deus dele? Não há salvação para ele em Deus. E muitas das vezes as pessoas vinculam as nossas situações momentâneas com a nossa espiritualidade. Por exemplo, o que eu quero dizer? Digamos que você ficou doente. Aí a pessoa vai, mas então ele não tem fé? Por que está doente? Ou você ficou desempregado. Então ele não é dizimista? Ou ele não serve a Deus? E por que está desempregado? Está passando por dificuldades. Entenda bem uma coisa. As dificuldades, as lutas, elas não são a ausência de Deus. Não são. Como eu disse anteriormente, muitas das vezes é fruto da nossa má gestão. Mas não quer dizer que Deus nos abandonou. Amém? Então aprenda, primeiro, recorrer a Deus independente da situação, independente da perseguição. E outra, entenda, a presença da perseguição não é a ausência de Deus. E quando você faz isso, conforme nós vamos ver aqui no versículo 3, ele diz: Tu, porém, Senhor, és o meu escudo protetor. É uma coisa linda, porque quando nós entendemos que temos que recorrer a Deus, nós vamos encontrar em Deus sempre um refúgio para aqueles que nele confiam. Guarda isso no seu coração, meu querido. Independente, não importa a situação, recorra a Deus. Você vai encontrar um refúgio em Deus. Não importa se hoje aquilo que você está passando foi fruto das suas más escolhas. Não importa se aquilo que você está passando hoje você está inocente de tudo. É só uma perseguição que Deus permitiu mesmo. Não importa. O interessante é que em Deus você sempre vai encontrar refúgio. Se você pecou, recorra a Deus. Nele você vai encontrar misericórdia. Se de repente você está inocente da história, você é aquele que é vítima, recorra a Deus, que Deus é fiel e protege aqueles que nele se refugiam. Guarda isso no seu coração. Essa terceira lição, ou seja, Deus sempre será um refúgio para aqueles que nele confiam. Agora, uma coisa que nós vamos ver também aqui é no versículo 4, quando ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele no seu santo monte me responde. Olha, entenda bem aqui uma coisa. Alguns atributos que Deus tem, que só ele tem. Que ele é onisciente, onipotente e onipresente. A onisciência de Deus, ela quer dizer, ela implica necessariamente que Deus sabe de todas as coisas. E realmente é verdade, Deus sabe todas as coisas. Deus não precisa do seu clamor para entender o que está passando com você. Não. Quando nós clamamos a Deus, não é para informar a Deus de algo que ele não sabe. Não é isso. O clamor não tem essa finalidade. Olha, deixa eu falar aqui para Deus a minha situação, senão ele não vai ficar sabendo e eu vou ficar aqui sofrendo porque Deus ainda não sabe da minha situação. Não é isso. O clamor não tem a intenção de informar a Deus, porque ele sabe todas as coisas. O clamor ele tem por intenção de nos fazer reconhecer a nossa dependência de Deus. É por isso que o clamor é importante. O clamor não é momento de informação, não. O clamor é momento de se prostrar, de reconhecer: Deus, eu preciso de ti. E é isso que Davi faz, ele clama a Deus. Então entenda, por mais que Deus saiba todas as coisas, por mais que Deus seja onisciente, onipresente, onipotente, Deus ele quer ouvir o seu clamor. Não para ser informado, mas para que você mesmo venha entender a sua dependência de Deus. E aí eu venho para o final do Salmo, e aí eu aprendo que quando um clamor ele é sincero e verdadeiro, ele vai gerar em nós algumas coisas. Quando o clamor ele acontece de verdade, ou seja, quando essa dependência de Deus ela é externada e ela é verdadeira, ela vai gerar em nós, primeiro, confiança. Aí você já vai ver aqui no versículo 5, olha que coisa linda. Depois de clamar, no 4 ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor. Aí no 5 ele diz: olha, eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Olha que coisa linda. Quando nós clamamos a Deus de verdade, nós aprendemos a desenvolver a confiança. E essa confiança, ela vai gerar em nós, é aquilo que diz aqui no versículo 6, vai gerar segurança, aí onde ele diz: não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim. Olha só que lindo. O clamor, ele gera confiança, a confiança gera segurança, e a segurança, esperança. Aí é onde ele vai dizer:
aqui depois no final, Senhor, levanta-te, salva-me, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebra o dente dos ímpios. Veja só, você viu a sequência? Clamor gera confiança, segurança, esperança, porque ele vê Deus agindo ao seu favor, e no final gera louvor. É onde ele diz no último versículo, do Senhor é a salvação. Ele reconhece, ele louva ao Senhor por todo o livramento que Deus lhe dá. Esse salmo é tão lindo, realmente, se nós pararmos para poder esmiuçá-los, muitas outras coisas aqui você vai aprender que eu nem falei, que com certeza Deus vai ministrar o seu coração, mas eu quero que você guarde isso. Nós, sermos de Deus, não vai nos livrar de perseguições. Às vezes vamos passar por perseguições e, infelizmente, queridos, vamos ser bem sinceros, muitas das coisas que sofremos são fruto das nossas más ações, más escolhas, más atitudes. Às vezes nós não vigiamos, somos imprudentes, e as nossas imprudências, negligências, trazem para nós consequências. Por mais que Deus nos ame, o amor de Deus, ele não elimina de nós todas as nossas consequências dos nossos atos. A nossa sorte é que a misericórdia dele aplaca e abranda muitas consequências, mas muitas delas nós sofreremos. Mas independente do que você está passando, sofrendo, sendo perseguição, seja lá o que for, aprenda a clamar a Deus, recorrer a Deus é sempre o melhor caminho. É sempre o melhor caminho. Por quê? Porque Deus sempre será um refúgio para aqueles que nele busca, para aqueles que nele deposita a sua fé. E entenda que o clamor não é momento de informação, é momento de confiança, é momento de dependência. E quando essa dependência acontece de verdade, esse clamor vai gerar em nós fé, ou seja, confiança, vai gerar em nós segurança, ou seja, paz, vai gerar em nós esperança e vai gerar em nós louvor. Amém? Então esse é o salmo de hoje, salmo de número 3. Eu espero que Deus tenha falado com você e espero mais ainda que, além de você acompanhar a meditação que eu estou postando, você mesmo leia. Quero ver você se alimentando, quero ver você um crente forte, saudável, porque você se alimenta da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tenha o resto de uma boa noite e partilhe esse vídeo, mande esse vídeo para alguém que você acha que de repente precisaria ouvir essa palavra, que eu tenho certeza que você vai ser canal de bênçãos, tá bom? Deus abençoe você, fica na paz em nome de Jesus.